Agora irmãos, o profeta de Deus disse para nós o seguinte, ele disse assim, que obediência total à palavra de Deus nos dá o direito ao Espírito Santo. Obediência. Bom, a forma mais fina, isso significa que a forma mais fina de adoração a Deus, a forma mais fina de adoração a Deus é a obediência. Sabe como você adora a Deus? Obedecendo. Não é sacrificando, é obedecendo. Você sacrifica, pode sacrificar. Mas a Bíblia diz para nós, eu quero ler para vocês aqui, antes de nós darmos continuidade, está no livro de Samuel. Está? 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. E nós vamos entender o que é essa adoração. O que significa essa adoração? Obediência. 1 Samuel 15, verso 22. Vamos lá então. Aqui ele tinha dado uma palavra, o profeta de Deus deu uma ordem expressa para Saul. Ele disse para ele fazer algo. E Saul, vamos ler aqui, ó. Verso 14. Então disse Samuel, que balido, pois de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço? Que negócio é esse? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera-te, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. Ele falou, para. Eu vou falar para você o que Deus já me falou nessa noite. Para. Fala com essa ladainha. Eu disse para você fazer algo. O profeta disse para nós fazermos algo. E nós vemos as desculpas. E o que ele vai responder? Ele disse, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor. Não, que isso? Eu ouvi a voz de Deus, eu entendi o que Deus... Olha a interpretação dele. E caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Então, está aqui, eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender. Atender é atentar, é levar a cabo. E o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Olha o que ele vai dizer aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Opa, agora nós entendemos o que significa. Olha, meu Deus, me ajude aqui. Que Deus me ajude. Você entender esse pensamento. Olha, a adoração verdadeira que Samuel esperava de Saul é que ele obedecesse à palavra de Deus. Essa era a adoração perfeita, verdadeira. Que ele obedecesse. Como ele desobedeceu, não perca isso. Obediência é a forma mais fina de adoração. É por isso que o profeta diz que quem obedece tem o direito a receber o Espírito Santo. Obediência. Você tem que obedecer. Certo? Então veja, obedecer e adorar são duas coisas conjuntas. Obedecer é adorar a Deus. Sabia? Obedecer é adorar a Deus. Quando você está obedecendo a Deus, você está adorando a Deus. Quando você cumpre aquilo que Deus te pediu, você está adorando a Deus. Entenda isso. Agora, quando você ignora isso, quando você se rebela contra o mandamento do Senhor, o profeta Samuel diz que é idolatria. Porque é ouvir um outro Deus, é ouvir uma outra voz, é se prostrar a um outro mandamento. Entendeu? Quando você se prostra a um outro mandamento, você cometeu idolatria. Por quê? Porque você obedeceu a um outro Deus. Porque você tomou a palavra de uma outra pessoa no lugar de Deus.
Vicaris filii Dei. Está no lugar de Deus. Está dando um ultimato, um absoluto, ao invés de você permanecer com a palavra de Deus. Qualquer pessoa que fica com a palavra de sua igreja, que fica com a palavra do seu pastor, que fica com a palavra do seu bispo, que fica com a palavra do seu cardeal, do seu papa, do seu profeta, ao invés de ficar com a palavra de Deus, ele é chamado de idólatra. É um idólatra, porque ele ouviu um outro Deus. Alguém que se sentou na cadeira de Deus para falar o que se deveria fazer. E Deus nunca vai aceitar isso aí. Deus nunca vai tolerar isso aí. Nós temos que obedecer o que Deus disse. Pode ser o homem santo do jeito que for. Pode ser a imagem mais maravilhosa. Pode ser o homem mais de melhor reputação. Mas se ele disse algo contrário ao que Deus já disse, e você obedece aquela palavra, você é um idólatra. Porque você está ouvindo a um outro Deus. Você está ouvindo a outro oráculo. Você está ouvindo a outro ser que deveria ser o próprio Deus. É por isso que a marca da besta é Vicaris filii Dei, que dá o número 666, que é alguém que tomou o lugar de Deus. Alguém que deu uma interpretação contrária àquilo que Deus havia dito. Todos que fazem isso estão se sentando na cadeira que deveria pertencer a Deus e fazem-se assim Vicaris filii Dei. Isso significa ao invés do Filho de Deus. O Filho de Deus é Cristo, é Jesus, é a palavra. Entende, amados? Eu espero que você esteja entendendo a minha lição aqui. Ele está dizendo, olha, desobedecer é idolatria. Iniquidade é quando você sabe, você ouviu o que deveria fazer e você não fez. Idolatria. Porque você obedeceu o mandamento de um outro Deus. Às vezes o Deus é o pastor que você tem. Às vezes o Deus é a denominação que você tem. Você ama mais a sua denominação do que a palavra de Deus. Você ama mais o seu pastor do que a palavra de Deus. Você ama mais o teu bispo do que a palavra de Deus. Você ama mais o teu marido do que a palavra de Deus. Você ama mais a tua esposa do que a palavra de Deus. Isso faz você um idólatra. A Bíblia diz que não é uma abominação para a mulher usar roupa de homens. Mas meu marido quer que eu use. Então você é um idólatra. Porque você ouviu a voz de um outro Deus. Ele tem a voz superior à voz de Deus. Tá vendo? A voz dele sobrepuja a voz do próprio Deus. Isso faz você um idólatra. É o que Samuel está dizendo. Mas eu sacrifico, eu vou à igreja, eu pago meus dízimos, minha oferta. E desde quando Deus tem maior prazer nisso do que obedecer à voz de Deus? É o que Samuel disse. Idólatras sem saber. Idólatras. Idolatria. Muitas pessoas não sabem o que é idolatria. Se enganam com idolatria. Não sabem. Olha, eu estou tentando fazer, pela ajuda do Espírito Santo, uma conexão entre obediência e adoração, e obediência e idolatria. O que é idolatrar? Ou o que é nós adorarmos a Deus? É obedecermos a Deus. Pega esse pensamento, eu vou botar no meu quadro, irmão. Me ajude, que Deus me ajude aqui. Vamos lá, deixa eu botar no meu quadro aqui. Vamos lá. Obediência é adoração. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, quando aparece os 24 anciãos lá, os 24 se prostrando e adorando e cantando, e música e harpas, sabe o que eles estão fazendo? É a vida deles aqui na terra, a noiva, que o profeta disse que ali é a noiva. Pergunta e resposta sobre os céus, ele disse que ali é a noiva, que são essas unções que estavam no grupo. Quando você vê ali, você pensa que tem um monte de anjarada no céu, tocando harpa para lá e para cá. Nada disso. É eles obedecendo a palavra de Deus, é simbólico. É eles vivendo a palavra de Deus na terra. É eles obedecendo a palavra falada por Deus através de um profeta aqui na terra. É o que está acontecendo ali. Que é esse período que nós estamos vivendo agora mesmo. Um período de adoração, por quê? Porque é obediência. Estamos obedecendo a palavra. Nós padecemos por falta de obediência. Nós padecemos por falta de atender, de atentar à palavra de Deus, ao invés de ouvir aos pensamentos, ideias, filosofias de quem quer que seja. Mas esse homem era muito sábio, irmão. Falou, não, eu não vou colocar a imagem de qualquer um. Eu não vou conseguir enganar eles se eu não pegar o homem mais santo que existe. Irmão, vem cá. Você viu alguém mais santo do que o profeta de Deus nesses últimos dias? Eu não tenho visto. Nesses últimos dias, um profeta, assim como Daniel foi um grande profeta, um grande homem levantado por Deus. Pois é,
Mas o diabo, ele é muito astuto, ele é muito sagaz. Olha o que ele vai fazer. Obediência. Obediência. Aí você diz, irmão, eu não preciso ouvir isso aí, porque eu sou um adorador, eu nunca vou prostrar meu joelho. Ah, é? Então, meu irmão, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que a Bíblia está dizendo para nós, que João, que representa a noiva, estava cometendo essa ofensa aí. Sim, Senhor. Era culpado disso aí. E ouviu a repreensão de Deus 2 vezes. Porque ele estava cometendo esta ofensa. E nós estamos vendo pessoas cometendo a mesma ofensa na hora que nós estamos vivendo. Que ofensa é essa? Dar ao lugar do Filho de Deus, Jesus Cristo, colocar o profeta nesse lugar. Tudo que era relativo a Deus, tudo que Deus faria, tudo que Jesus faria, toda a obra da redenção que Jesus faria, agora é tudo profeta. É o profeta. Não foi o profeta que fez. Não, Senhor. Essa ideia vem de outro lado. Não foi, não. Quem fez por nós se chama Senhor Jesus Cristo. Não foi o William Branham. Não, Senhor. Discordo absolutamente com qualquer pessoa e não tem nem vergonha disso. Nós temos que dar honra a Jesus Cristo. Foi Ele quem fez toda a obra da redenção. Ele e apenas Ele. É uma obra exclusiva dele. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ninguém mais. Ninguém era digno. A Bíblia mostrou que ninguém era digno. Inclusive o profeta de Deus, ele não era digno. Era Cristo, mostrando que essa obra, o alarido, é o próprio Senhor que desce do céu, não é? Usa a roupa, aí sim, usa a roupa de um profeta, usa a máscara chamada profeta para fazer a obra nesses últimos dias. Mas é ele, não vá se enganar. Não é? Não vá se enganar.